Santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos aqui no Instagram do Padre Ágaro, na página do Padre no Facebook, participarmos e recebermos como alimento espiritual nesta celebração eucarística esta palavra que nós acabamos de ouvir. O universo católico, neste dia 15 de setembro, celebra a memória de Nossa Senhora das Dores, também conhecida como Nossa Senhora da Piedade, a Pietà, a mãe de Jesus que recebe o seu filho morto nos braços, como nós vemos em toda a caminhada de Jesus durante a Via Sacra. Uma das estações da Via Sacra, nós percebemos o encontro de Jesus com a sua mãe. E na nossa caminhada de fé, nós temos na imagem da Pietà, da Senhora das Dores, a mãe que recebe seu filho morto nos braços. Para que nós possamos entender, queridos irmãos e irmãs, que na nossa caminhada de fé neste mundo, nós sabemos que a vida e a morte são duas realidades que acompanham ao longo de toda a nossa caminhada. Nós sabemos que nascer é vontade divina e morrer não é vontade divina, é consequência do pecado que o homem trouxe ao mundo. E diante dessas duas verdades, a vida e a morte, celebrar Nossa Senhora das Dores significa também entender que na lógica de Deus, muitas vezes a ordem ela é invertida. Muitas vezes o curso da vida espiritual não é semelhante ao curso da vida natural. Porque no curso natural da nossa caminhada humana, a ordem correta é os filhos que enterram seus pais. Por quê? Porque os pais já são mais velhos e a ordem natural das coisas é esta: os velhos morrem antes dos mais novos. Na realidade espiritual nem sempre é assim. Por isso, celebrar Nossa Senhora das Dores é saber que dentro do projeto de Deus, até mesmo a lógica humana ela é transformada. Porque Maria, mãe de Jesus, foi ela que viu o seu filho morrer na cruz. Foi ela que viu o seu filho ser descido da cruz. Foi ela que recebeu o seu filho morto nos braços e certamente foi ela também que acompanhou o seu sepultamento. Para mostrar a cada um de nós, e de modo especial hoje, para as mães, que todo o sofrimento, que toda a dor, que tudo aquilo que você vive enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, tem um sentido salvífico.
Nós não sofremos por sofrer, porque isso seria masoquismo. Mas nós cristãos católicos, olhando para a bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, precisamos entender que todo sofrimento, ele tem como finalidade a cura. Ele tem como finalidade a salvação humana. Tanto é verdade que a piedade popular trouxe para o seio da igreja esta devoção, contemplar as dores de Maria. Celebrar hoje Nossa Senhora das Dores é olhar, queridos irmãos e irmãs, para a piedade popular num primeiro momento. Porque esta liturgia, ela não iniciou-se com o clero da igreja. Ela iniciou com o povo. O povo devoto de Nossa Senhora, o povo que fazia o caminho da Via Sacra, trazia esta festa no coração deles. Celebrar as dores de Maria, para que, juntamente com ela, nós pudéssemos aprender a colaborar com Deus no projeto de salvação deste mundo. Foi só por meio do Papa Pio VII, em 1814, que esta festa foi estendida para a igreja. Em 1814, a igreja trouxe para o seio litúrgico esta festa. E com Pio XII, em 1912, ele fixou a festa de Nossa Senhora das Dores no dia 15 de setembro. Por quê? Para trazer a presença de Maria, Senhora das Dores, bem próxima à festa da exaltação da Santa Cruz, que nós celebrávamos ontem. Para mostrar que Deus, desde a origem do mundo, sempre quis contar com a colaboração do homem neste projeto maravilhoso que é a obra da criação. Ontem eu dizia que celebrar a exaltação da Santa Cruz era o grande convite a voltarmos no Jardim do Éden, no paraíso, e a voltarmos no alto do Monte Calvário, onde Jesus nos salvou pela sua paixão e morte. O padre dizia ontem, voltar ao Éden, porque foi lá no paraíso que o pecado e a morte entrou no mundo. Voltar ao Calvário, porque foi no alto do Monte Calvário que o pecado foi destruído e a vida voltou a reinar no nosso meio. Celebrar Nossa Senhora das Dores também tem esta dupla dimensão. Voltarmos ao paraíso, como nos lembra o livro do Gênesis, e voltar ao Monte Calvário, onde Jesus foi pregado na cruz. E talvez você pergunte, padre, por que temos que voltar ao Éden e voltar ao Monte Calvário? Qual a relação da festa de ontem com a memória de hoje? O primeiro sentido desta relação é algo que a piedade popular nos ensina nos dias de hoje. Nós dizemos devotamente assim: onde está a mãe, está o filho. Onde está o filho, está a mãe. Este é o significado popular da relação entre Maria, Senhora das Dores, e o seu filho Jesus, que nos levam ao Monte Calvário e nos levam ao Jardim do Éden. Mas nós precisamos recordar, queridos irmãos e irmãs, que no livro do Gênesis, lá no paraíso, Deus criou homem e mulher. Assim nos narra Gênesis 1, versículos 26, 27, 28 e seguintes. Deus criou homem e mulher Deus os criou, à sua imagem e semelhança. Nós sabemos que o homem criado à imagem e semelhança de Deus, na figura de Adão e Eva, é a humanidade inteira. E Deus deu uma missão para Adão e Eva: dominai todas as criaturas,
e submetei-a, fazendo com que esta obra da criação possa ser guardada, cuidada e criada pelas mãos humanas. Aqui no Gênesis, no paraíso, onde tudo iniciou-se, Deus quis contar com a ajuda do homem e da mulher, colaborando na obra da salvação. Quando nós voltamos o nosso olhar para o jardim do Éden, necessariamente precisamos também olhar para a pessoa de Jesus e a pessoa de Maria, porque assim nos ensina os santos padres da igreja, saber que a imagem de Jesus, ele é o novo Adão. A imagem de Maria, ela é a nova Eva. O primeiro Adão desobediente, o novo Adão obediente. A primeira Eva que estendeu a mão para o fruto proibido e deu o seu sim ao pecado, a nova Eva que estendeu a mão para a árvore da vida, dizendo não ao pecado e sim para Deus, obedecendo o Senhor. Diante destas duas imagens, do novo Adão e da nova Eva, lá no Gênesis, nós também olhamos para a imagem do novo Adão e a nova Eva no alto do Monte Calvário. Jesus é pregado no alto da cruz e aos pés da cruz encontra-se Jesus Cristo. Quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva estavam próximos à árvore do fruto proibido. Para trazer vida ao mundo, Jesus, ele está pregado na verdadeira árvore da vida que é a cruz. E Maria, e também próxima à árvore da vida, recebe aquele que é a vida do mundo nos seus braços. Enquanto Eva estendia a mão para pegar o fruto proibido, recebê-lo na sua mão, Maria estendeu seus braços para receber o fruto da vida, que era, precisamos ser partícipes também da obra redentora de Cristo. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, o livro, a carta aos Hebreus, nos traz 3 ensinamentos fundamentais para a nossa caminhada de fé, enquanto homens e mulheres colaboradores com o projeto de salvação que Deus espera de nós, assim como Ele esperou de Maria. Vai dizer para nós o autor da carta aos Hebreus, queridos irmãos e irmãs, que Cristo, nos seus dias da vida terrena, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Eis o primeiro ensinamento, na memória de Nossa Senhora das Dores. Jesus, sendo Deus, assumindo a nossa natureza humana no seio da Virgem Maria, ele ficou também passível ao sofrimento, à dor, à angústia, à morte. E diante dessas realidades negativas, o que ele faz, irmãos? Jesus, no momento da dor e do sofrimento, ele faz aquilo que eu e você precisamos fazer quando a nossa vida não está boa: rezar. A palavra vai dizer que na sua vida terrestre, o Filho de Deus dirigiu ao Pai preces e súplicas, para que ele pudesse salvá-lo da morte. Eu pergunto, quando eu e você estamos passando pelo sofrimento, pela dor, pela doença, pela angústia, pelo desespero, quando o pecado está destruindo a nossa vida, qual é a primeira coisa que você faz? É rezar? É elevar as suas mãos para os céus e pedir que Deus venha em seu socorro? Ou é reclamar? Ou é correr na casa da vizinha, correr na casa do compadre, da comadre, para pedir: ai, eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer, peça que Deus te dê a palavra, não as pessoas.
Porque muitas vezes, quando nós corremos na casa da vizinha para pedir socorro, saiba, o pedido de ajuda, na verdade, vira a maior fofocaiada. Porque aí a vizinha já se aproveita da fraqueza que você apresenta para ela e coloca e publica no jornal. Porque maroca fofoqueira existe em todo tempo e lugar. E muitas vezes está do lado da nossa casa. Quando você estiver sofrendo, quando você estiver na angústia, quando você estiver passando pela morte, primeira coisa, dobre os seus joelhos e reze a Deus, com clamor e súplica, com lágrimas, e peça que Deus te salve do mal. E quando nós ouvimos Jesus chorar com lágrimas, saiba, Jesus ele não chorou lágrima de crocodilo. Porque muitas vezes nós somos assim. Nós choramos lágrimas de crocodilo. Choramos por um lado e com o outro olho no peixe. Tem até uma música antiga, não é do tempo do padre, mas que canta bem assim: eu vou chorar lágrimas de crocodilo, para que todo mundo tenha peninha de mim. Olha como eu estou sofrendo, padre. Olha como eu sou coitadinho, a minha esposa me traiu, o meu filho está na droga. Ai, a minha mãe, meu pai. E fica chorando, lágrimas de crocodilo. Só para que as pessoas tenham pena de você. Eu sempre digo, se você quer que as pessoas tenham pena de você, saiba, você é ave, você não é gente. Porque quem tem pena é galinha e passarinho. E você é feita de carne e osso e de pele. Você não tem pena. Nós temos que aprender a lidar com o sofrimento, a lidar com a dor. E quem nos ensina isso é Jesus. A primeira forma de lidar com a contrariedade é a vida de oração. Eu pergunto, quanto tempo você reza no teu dia? Você lembra que Deus existe? Ou só na hora da dificuldade? Quando está tudo bom, vai rolar a festa. Aí quando a coisa está difícil, aí eu lembro que Deus existe. Depois, Jesus vai nos dar um outro ensinamento. Ele que rezou a Deus, pedindo que fosse salvo, ele foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Sendo filho, ele aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Olha o segundo ensinamento que Jesus nos dá na memória de sua mãe, a Senhora das Dores. Sabermos que se nós entregarmos a nossa vida a Deus, obedecendo o seu projeto de amor, nós também receberemos aquilo que pedimos, queridos irmãos e irmãs. Ele foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Ele entendeu o que significa a obediência. E aqui também nós voltamos para o Gênesis, para o paraíso, e voltamos para o Calvário, para o alto da cruz. Porque enquanto Adão desobediente trouxe o pecado para o mundo, Cristo obediente trouxe a vida para o mundo. Ele foi atendido porque obedeceu a Deus, porque entregou a sua vida a Deus. Enquanto nós não aprendermos a entregar o nosso sofrimento, as nossas dores nas mãos de Deus, o nosso sofrimento não trará salvação para nós. Entenda o que o padre está dizendo. O sofrimento, quando nós entregamos nas mãos de Jesus, o nosso sofrimento deixa de ser sofrimento e passa a ser sacrifício. E todo sacrifício é redentor. Assim nos ensina o nosso saudoso Papa João Paulo II, no documento Salvific Dolores, a salvação por meio da dor. Quando a dor é entregue nas mãos de Deus, quando o sofrimento é entregue nas mãos de Deus, tudo isso é transformado em sacrifício, e o sacrifício é redentor.
também nos ensina um querido amigo, o Marcelo Pereira, o Cello, no seu livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Marcelo Pereira, quando escreveu este livro, O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, ele vai dizer para nós que tudo que nós sofremos neste mundo faz parte da caminhada cristã. E quando eu entrego esse sofrimento em sacrifício, este sacrifício transforma a nossa dor e o nosso sofrimento. Tudo terá um sentido. Você quer saber qual o melhor lugar para nós entregarmos o nosso sofrimento e este sofrimento ser transformado em sacrifício? No altar. É no altar da Eucaristia que todo o nosso sofrimento é colocado sobre as espécies do pão e do vinho. E quando o sacerdote transforma aquele pão e aquele vinho no corpo e sangue de Jesus, o teu sofrimento, ele é transformado em sacrifício e nos salva. Lembra que o padre reza quando ele pega o pão? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto do trabalho humano. Lembra? Todo o trabalho humano, ele gera esforço, gera sofrimento, que precisa ser transformado em sacrifício. Nós somos chamados, neste dia, a nos entregarmos por meio da obediência a Deus, para que a nossa oração seja atendida. E na consumação da nossa vida, o terceiro ensinamento que a carta aos Hebreus nos dá é esta: na consumação de sua vida, Jesus tornou-se causa de salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Porque através do seu sofrimento, através da sua entrega, ele tornou-se Salvador da humanidade. Ele é que nos salva, não somos nós que nos salvamos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Salmo 30 vai dizer: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Porque é Deus que nos salva, queridos irmãos e irmãs, é Deus que nos liberta, é Deus que cura, é Deus que transforma, é Deus que renova a nossa vida, não somos nós. Muitas vezes nós achamos que nós somos os salvadores da pátria. Nós achamos que somos o Sassamutema. Você lembra do Sassamutema? Eu lembro dessa novela na época que eu via novela. E olha, faz muito tempo, faz décadas. Hoje eu nem sei o que servem essas porcarias de novela. Porque eu renunciei a isso faz muito tempo. Você lembra do Sassamutema? Aquele homem simples, aquele homem singelo, que não sabia nem pronunciar as palavras direito. Lembra do Sassamutema? As pessoas interesseiras fizeram daquele homem simples objeto de salvação de toda uma nação. E não contavam com a graça de Deus. Traz para a nossa realidade hoje. Olha para o nosso país. Veja se nós não ficamos dia e noite em busca de um salvador da pátria. Veja. Há tempos atrás, era um metalúrgico. Lembra? Esse metalúrgico vai salvar o Brasil. Deu no que deu. Depois, nós colocamos como salvador da pátria o cavaleiro, o homem do cavalo branco. Lembra? O homem da justiça. Esse homem vai resolver tudo. Ele é maravilhoso. Você viu, há pouco tempo, no meio da pandemia, ele abandonou o barco, saltou do cavalo e deixou todo mundo a Deus dará. Lembra? Muitos ainda hoje colocam
como salvador da pátria o general, o comandante. Você sabe tudo o que eu estou falando, não preciso explicar. Eu não estou dizendo que o general, que o comandante é bom ou é ruim. Eu não estou dizendo que o homem do cavalo branco, o justiceiro, é bom ou ruim. Eu não estou dizendo que o metalúrgico era bom ou ruim. Eu só quero que você reflita. O verdadeiro salvador da pátria é Jesus. Só Jesus pode salvar a humanidade, homem nenhum. Saiba, enquanto nós brasileiros não colocarmos Jesus como centro da nossa vida, não exaltarmos a cruz de Cristo, não vivermos a fé, colocar Deus no centro, não existe salvador terreno, humano. O único e verdadeiro salvador da pátria é nosso Senhor Jesus Cristo, pois foi Ele que morreu na cruz por nós. Ele é o único que não tem interesse próprio. Todos os outros vão sempre buscar o interesse próprio. Jesus não. A maior prova que Ele é o único e verdadeiro salvador da pátria, que Ele é o único capaz de nos salvar, porque não tem interesse próprio, é porque Ele nos entregou tudo o que Ele tinha. Ele nos entregou o seu amor. Ele nos entregou a sua vida. Ele chegou ao ponto de nos entregar a sua própria mãe, para ser nossa mãe. Aquilo que ouvimos no Evangelho. Jesus, pregado na cruz, olha e perto da cruz está, de pé, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo amado, ele disse: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. E Jesus entrega, morrendo no alto da cruz, a última coisa que ele possuía: a sua mãe. Porque o verdadeiro Salvador, ele não retém nada para si, mas ele doa tudo para aqueles que lhe obedecem, aqueles que o amam, aqueles que se aproximam da árvore da vida. Não da árvore do paraíso, a árvore do pecado, mas a verdadeira árvore da vida, que é a cruz gloriosa de Cristo. Jesus é o único e verdadeiro Salvador, porque Ele nos dá também a sua mãe como nossa mãe. Senhora das dores, porque Maria soube como ninguém também entregar o seu sofrimento nas mãos de Deus e receber nos seus braços, por meio das suas mãos, toda a bênção que Deus lhe concede. A liturgia da igreja, nesta festa, traz como proposta 2 evangelhos. O evangelho de João, quando Maria recebe João como filho e João recebe Maria como mãe, e o evangelho de São Lucas, quando Simeão vai dizer, abençoando Maria, que aquele menino seria a causa de sorgimento e de queda de muitos, e que uma espada de dor transpassaria a alma de Maria. Esses 2 evangelhos, eles têm uma ligação profunda. Por quê? Porque no início da trajetória de Jesus, quando Maria vai ao templo apresentar o filho, Simeão a abençoa. Porque sem a bênção de Deus, ninguém transforma sofrimento em sacrifício. E se não tem essa transformação, se não tem essa bênção, nós continuamos no sofrimento e na morte. Maria só foi capaz de suportar todas as dores, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a realidade de morte que ela viveu, porque ela recebeu a bênção de Deus. E a bênção de Deus a fortaleceu
em toda a sua caminhada terrena. Que eu e você hoje possamos, iluminados por este texto, entender que o projeto de amor que Deus tem por cada um de nós, ele passa sim pelos momentos de alegria, de felicidade e de realização, mas passa também pelas realidades de dores, de sofrimentos, de angústias e de mortes. Mas tendo a certeza que depois da tempestade vem a bonança, depois das lágrimas vem a alegria. Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos diz assim: celebrar Nossa Senhora das Dores é celebrar a missão da Igreja, é celebrar a missão de cada cristão. Por quê? Porque receber Jesus descido da cruz nos braços significa amar. Jesus morre na cruz por amor. Quando Maria recebe Jesus nos braços, morto, ela recebe por amor e com amor. A igreja, quando recebe este tesouro de Deus, também é chamada a receber por amor e levá-lo ao mundo, por amor. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Dores, nos ensine e nos ajude hoje, primeiro, a aceitarmos o sofrimento na nossa vida, depois, a entregarmos este sofrimento nas mãos de Deus, para que ele seja transformado em sacrifício. Por fim, que ela nos ajude, tendo o sofrimento transformado em sacrifício, possamos receber a salvação que Deus nos dá, quando Ele nos leva ao paraíso, quando Ele nos leva ao Monte Calvário, para que o único e verdadeiro Salvador da pátria possa nos dar a vida que nós tanto desejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Possamos, cheios de alegria, colocar no altar do Senhor nossa vida, nosso coração, juntamente com o pão e com o vinho.